Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E não fez, tá? Cara, isso deixa o árbitro muito puto, porque, assim, Miguel, eu não me convenço de que o Ramon perdeu nas poses, sabe? Por exemplo, assim, quando ele fala, vamos falar de uma característica, dá pra gente ter duas visões nisso tudo. O Ramon é o único cara capaz de. Falou isso aqui, ó. E, cara, eu tenho certeza que ele. Eduardo Correia, ele fez várias observações sobre o Ramondino no Arnold Classic. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Vamos falar um pouco de Classic agora, Edu. A galera quer... Acho que não tem tanto o que falar assim, né? Desse Arnold. O Tyler... Tudo aquilo que aconteceu, né? O Vicers... Deixa eu... Aqui ele fez mais por foto. O Vicers aí tendo um ponto de vantagem nas finais. O Ramon veio. O Tyler, cara, ele bateu muito num ponto, né? O feedback dele. Pose. Falou assim: as poses do Ramon machucaram muito o Ramon, né? Aquele faro do cotovelo que tava abaixo. E foi bizarro. Eu falei no meu vídeo isso aí. Todos os feedbacks que você fez um vídeo dando feedback pro Ramon entre as prévias e finais. Ó, cotovelo mais alto. Ó, peitoral de lado, não fica girando. Tudo isso o Tyler falou, cara. Tu viu esse vídeo, cara? Porque eu tava dando esse feedback para ele, eu não sabia que estavam filmando. E aí Entendi. A Carol assistiu o Tyler falando antes de mim. A Carol é a jornalista aqui. Ela viu o Tyler falando e falou assim: ó, Edu, tudo que tu falou para ele no vídeo que saiu na Max. Eu falei: cara, eu nem tinha noção que tinha saído o vídeo. Porque eu tava o tempo todo em contato com o Cris Aceto ali e tava preocupado em passar as informações para ele e tudo. E várias coisas que eu tinha identificado, que a gente já tinha falado no quarto, que ele fez, que eu estava chamando a atenção. O bíceps com o braço mais baixo, faltava, ele estava rodando demais na pose semi-relaxado de frente também, se vocês perceberem, ele não fez, tá? Cara, isso deixa o árbitro muito puto, porque o cara pediu ali semi-relaxado de frente, o Ramon ficou enrolando e já puxou o duplo bíceps. Ele é como se tivesse, na visão do árbitro, ele estivesse fugindo da comparação. Então aquilo ali é muito ruim para o atleta. De costas, cara, eu tinha achado o Ramon um pouquinho flat naquela parte ali na dorsal, ali na parte baixa da dorsal, apesar de o glúteos e posterior de coxa, achei que estava até mais condicionado que o Wesley. Mas realmente as poses ali que o Tyler falou no vídeo, cara, é muito parecido com aquilo que eu tinha falado para ele pós-prévio. Só que assim, Miguel, eu não me convenço de que o Ramon perdeu nas poses, sabe? Por exemplo, assim, quando ele fala, vamos falar de uma característica aqui, tá? Tu consegue botar de frente, por exemplo, ali, Consigo. ele falou muito dos cortes da perna de frente, ó. Ele falou que faltava cortes para o Ramon de frente. Sim. Cara, esses cortes, ele não vem com. O Ramon pode comer um caminhão de comida, esses cortes não vão aprofundar, porque faltou. Ou seja, resumindo, eu não acredito que o Ramon perdeu o título por uma questão de finalização. A finalização, com certeza, contribui muito para o aspecto visual do Ramon entre prévia e final. Mas o que eu entendi, apesar dele ter justificado poses, detalhes que foram chamados a atenção, como por exemplo a perna, cara, isso demonstra ali uma construção muscular. Então, eu acho que isso não é uma questão de finalização. Eu Certo. acho que isso pode ter sido em função da própria questão ali de o Ramon ter feito uma preparação mais curta, enfim, aí pelas razões pela qual a gente já Sim. falou, enfim. Mas eu acho que no fim, cara, o que contou muito foi a questão do tempo de preparação, na minha opinião. Porque quando ele comeu mais das prévias para as finais, ele encheu um pouco mais as costas, mas ainda na minha visão ainda faltava um pouco mais de espessura ali. Eu acredito que esse é um resultado mais crônico do que agudo ali, sabe? Eu não acho que é uma variável. Então, eu assim, cara, se fosse algo de finalização, eu poderia muito bem aqui falar, não tem problema nenhum, e dizer, eu ajudei o Ramon no final, fizemos errado. Cara, se isso fosse ajudar o Ramon,
eu não teria problema nenhum em admitir que poderia ter sido feito melhor. Não, Apesar do Chris ter dito, se eu tivesse lá, talvez esse ponto não seria diferente. Cara, eu não estava lá, sabe? É muito difícil para ele conseguir avaliar isso pela TV. Ele estava o tempo todo comigo. O Ramon também ali no final perto das prévias, ele não estava mais se sentindo confortável em comer um monte, beber um monte, sabe? O Chris falou que ele podia comer e beber à vontade. Ele falou, Edu, eu não estou me sentindo tão confortável em comer mais e beber mais, porque agora eu já começo a ficar um pouco mais bolado. Aí eu falei, cara, o cara tem que ter confiança para subir no palco. Imagina, tu vai chegar 1 hora antes do show, 2 horas antes do show e falar, cara, come essa caixa de nuggets aqui, de donuts e bebe 2 litros de água. Uhum. O cara não estava se sentindo à vontade de fazer também. Então, eu não acho que foi isso, sabe, cara? Não, eu acho que não, assim, mas, ó, eu entendo o que você falou. Se ele tivesse, vamos supor, acho que o grande lance foi o seguinte, e já aconteceu no passado. Como ele tem que tirar muito peso, e a pesagem, entre pesagem e peso são 24 horas e não 48, eu acho que ele naturalmente teria mais tempo, 2 dias, para fazer um carb-up que não deixe ele desconfortável, por exemplo. Que você consiga alocar melhor as refeições. O Wesley Vissers, a gente mostrou em vídeo, ele tem 3 quilos a menos do limite. Então ele começou a carbar antes da pesagem. Isso, Eu cara, vi que... então, passar pano pra mão. Acho que não é essa questão. A Não, questão é não. uma diferença do cara que consegue, num show desse, fazer isso. Por isso que a gente viu o Ramon melhor no Olímpia, porque ele tem esse tempo hábil maior, tanto ele quanto o Chris. E o Vissers, pra mim, lógico, a gente vai ver ainda outros shows, mas eu tenho pra mim que esse show foi uma anomalia, foi algo que tende não acontecer de novo. Ele superar o Ramon. Quem falou isso também, hoje em podcast, foi o Ian Valier, que é um cara também que não puxa muito saco de ninguém. Falou, cara, pra mim, nunca mais o Vissers vai conseguir superar o Ramon. Foi um ponto ali. E teve um outro trecho que eu vou te mostrar depois, que o Bumstead fez um comentário. Talvez você não tenha visto, saiu no canal dele hoje. Eu quero que você comente o que ele falou, que pra mim foi surpreendente o que ele disse. Então eu acho assim, que não é um erro de finalização. Acho que o Aceto fica numa posição delicada, porque, cara, uma perda irreparável pra ele, num Sim. momento complicado, na responsabilidade que ele tem, ele conseguiu fazer muita coisa. A gente comentou isso ainda, falou, cara, agora vai ficar com o Edu, pô, mas o Renato falou, pô, mas o Edu é um cara extremamente experiente, ele é um atleta, ele é um coach, ele conhece o Aceto, ele conhece o Ramon, então acho que não foi, acho que ninguém chegou a comentar erro. Eu acho que o fator principal foi, nesse ponto de finalização, que ele teve menos tempo. Tanto que nas finais ele jogou muito melhor. E devia ter sido julgado as finais. Ô, Uma Miguel, galera na internet falou isso aí. eles pesaram na quinta-feira quinta-feira de manhã, né? E a Isso. competição foi sexta-feira, tá? O Ramon, ele saiu da pesagem e eles foram bem conservadores no carb-up, sabe? Ele foi bem Foram? conservador. Porque o Ramon, apesar de estar no peso, ele parecia cheio. O peitoral estava cheio e ele não parecia tão vazio. Certo. Por incrível que pareça, eu não sei. O Chris, ele se reserva muito a fazer as manobras dele, então eu não sei se ele usou diurético, o que ele fez exatamente. Eu não fiquei em cima. Sim. Eles me passavam aquilo que eu precisava saber e só. Eu notei que eles foram bem conservadores. O Chris foi bem conservador no carb-up nas primeiras refeições. Então o Ramon não saiu da pesagem comendo pra caramba. Porque o Ramon já parecia cheio. Todas as vezes que a gente ia no quarto dele, ele falava, cara, ele tá, o peitoral, o peito de lado dele estava muito cheio. Eu notei, cara, quando eu fui no quarto do Ramon, na manhã da competição, na primeira olhada que eu dei lá, ele estava bom, mas eu sentia que ele estava um pouquinho flat. E aí eu mandei o vídeo para o Chris me ligou e falou, Edu, tu acha que o Ramon tá flat? Eu falei, sim, mas principalmente na dorsal, que era o que acusava muito. Se a gente vê nas fotos ali, foi o que deu bastante diferença. Dali, o Chris falou, então dá mais comida, come isso. Ele comeu um pouco mais, mas também ele não se sentiu seguro de se atolar de comida, porque ele estava fazendo um carb-up mais conservador. Certo. Então, assim, não foi uma coisa tipo assim, acabou a pesagem e
bora que a gente não tem tempo, vamos comer, pá, pá. Não, não foi assim. O Ramon, ele não Entendi, estava tão cara. flat. Bom Ele esclarecer foi, isso. o cardápio, ele foi acontecendo e eu achei que o Ramon apareceu um pouco mais flat na manhã da competição. Talvez ele foi puxando muita água, eu não sei, entendeu? E aí, quando eu dei esse feedback e o Cris viu nas fotos também, concordou comigo, ele falou: então, pede para ele comer isso, 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 isso. Ramon, a informação é essa. Só que ele falou: Edu, ele estava comendo, bebendo, fazendo tudo que o Cris estava pedindo, mas até um certo ponto ele não se sente confortável. Por exemplo, faltava 1 hora para subir no campeonato, ele já estava preocupado porque já estava ficando com gás, ele poderia ficar com a barriga estufada. Cara, Entendi. não é em 1 hora que tu vai resolver a tua vida, entende? Então, questões da poses ali, depois eu passei para ele tudo que eu deveria, mas assim, cara, eu não acho que a finalização, tudo bem. Olhando assim, fazendo uma avaliação, tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas para a final, apesar de não ter sido julgado, foi um round de confirmação, ele trouxe uma melhoria, mas eu ainda acho, cara, que o fato de ele ter feito uma preparação um pouco mais curta, ter passado um período mais feito estendido esse período regenerativo, eu acho que isso acabou acusando na hora que o atleta desidrata ali. Então, acho que, Certo. cara, se a gente pensar para a gente tem duas, dá para a gente ter duas visões nisso tudo. O Ramon é o único cara capaz de fazer uma preparação tão incrível em tão pouco tempo, porque 6 semanas, cara, o cara botar o shape para brigar pelo título do Arnold, depois de ter ficado 2 meses parado, de férias, curtindo a família, enfim, o cara em 6 semanas, cara, só o Ramon é capaz de fazer isso. Vendo por essa perspectiva, é incrível. Agora, botando na mesa toda a expectativa e todo o potencial que a gente espera do Ramon, realmente é decepcionante nesse sentido de 6 semanas não ser suficiente, porque a gente sabe que o Ramon pode entregar muito mais. Então, assim, cara, eu acho que é um baita aprendizado. Então, assim, a forma com que ele vai utilizar isso agora para o Mister Olímpia, eu acho que o Arnold Classic foi uma baita lição, talvez para ele poder enxergar, tentar resgatar aquilo que ele estava precisando. Ele mesmo falou que foi uma preparação bem desgastante emocionalmente. Cara, o Ramon ele veio de Olímpia 2020, 2021 foi o primeiro? 2021. Ó, foi 21. Olímpia 2021, emendou para o Arnold de 2022. Olímpia 2022, emendou para o Arnold de 2023, onde foi campeão. Olímpia 2023, mostrou uma evolução absurda, emendou para o Arnold de 2024, ou seja, esse cara tá de dieta, velho, Faz 4 anos sem anos. parar, E ele fez um entende? Muscle Contest ainda, né? No Brasil. Sim, fora os campeonatos ainda que ele estendeu um pouco mais para poder fechar o calendário. Então, assim, ele precisa descansar, cara, ele precisa renovar, ele precisa resetar, sabe? Foi o que ele fez. Se a gente parar para pensar o que esse cara fez em 6 semanas, só ele é capaz de fazer. Agora, claro, né, cara? Aí a gente está falando da seleção brasileira na Copa do Mundo, né, cara? Então, as expectativas sobre o Ramon são altíssimas. E a gente sabe da real capacidade dele. Então, isso coloca ele numa posição super desconfortável perante o nosso julgamento. Então, assim, cara, eu acho que é super natural essa comoção que gera, mas eu também entendo perfeitamente que o cara, ele é um ser humano, velho. E Sim. assim, e tem uma outra questão nisso, tá? Mas porra, por que que ele foi fazer uma preparação de 6 semanas? Cara, a partir do momento que o Cris Aceto chega para ti e fala, vamos fazer, vai dar. Cara, quem é o Ramon? Quem é o faixa para chegar e dizer, não, não, não. O Cris falou, mas eu não concordo. Cara, se o cara falou que dá, eles confiaram e o Cris falou no podcast, falou assim, Ramon, confia no processo, vamos viver um dia de cada vez. Eles É. confiaram na estratégia e foram, velho. O próprio Felipe falou, pô, Edu, quem sou eu para chegar para o Cris e dizer, não, a gente vai fazer uma preparação em 100 semanas? Quem sou eu para discordar dele? Eu faria tudo de novo. E é isso, cara. Todo mundo comprou a ideia, eles tentaram fazer o máximo, no mínimo de tempo possível. Se desse certo, hoje a gente estaria aqui comemorando. Não deu? É. Então acende o alerta. Fala assim, ó, cara, não deu. Beleza. Opa, peraí. Já, já vimos que não dá também. Então, talvez, cara, acender o alerta na hora certa, porque ainda tem 30 semanas até o Olímpia. Pois é. É o,
Só que é o seguinte, né, cara? Eu falei no podcast no domingo pós-Olímpia, lá em Orlando. Eu falei assim, ó, fisiculturismo não é lógica, porque pela lógica, o Ramon vai ganhar do segundo no ano que vem. Só que agora zera tudo. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas lesões, cada um tem a sua cabeça, zera tudo. O Chris Bumstead, ele também teve a necessidade de dar uma parada. Eu nunca vi ele descansar tanto tempo, fazer um trabalho paralelo de reabilitação. Ele também fez isso. E eu acho que ele ficou feliz pelo fato de saber que o Ramon ia competir o Arnold Classic, porque ele sabe que não era uma estratégia tão boa para o Ramon, porque ele ia estar detonando o físico dele enquanto ele ia estar descansando. Então, pensando desse lado, para ele foi muito positivo, deixou ele mais confortável para fazer o trampo dele ali de reabilitação. E agora, cara, não é diferente. O Ramon tem 30 semanas, só que todo mundo tem 30 semanas. O Wesley tá com sangue no olho porque ele já viu que bateu o Ramon e ele pode ser capaz. Então agora ele já tá mirando mais alto. Então as expectativas do cara aumentou também. O próprio Chris Bumstead já pensou, porra, cara, aconteceu isso com o Ramon, é melhor ficar ligado. Então tá todo mundo meio... E o Hurst, que também não dava nada, já tá pensando, opa, se o Wesley consegue, eu também consigo. Então a gente tem 4 caras ali, velho, endemoniado ali. Então, assim, é bom que todo mundo fique de olhos bem abertos, cara, e porque é 30 semanas para todo mundo, a corrida começou agora, e aí é quem tirar melhor proveito. Só que, assim, conhecendo o potencial do Ramon, eu tenho muita segurança para falar que, assim, o físico dele é muito responsivo. Ele responde muito ao treino, a tudo. O trabalho que ele consegue fazer é incrível. Então, assim, nesse sentido, ele é bom. Só que aí, cara, entram outras questões, enfim, aí é um jogo, né? A vida, Então, né? é isso. É. Olha só que o Edu, não sei se você vai conseguir ouvir. Vou colocar aqui o que o teve lá o lance do Olympia Battle, né? E Uhum. logo depois aí o Bumstead fez um vídeo e ele falou isso aqui, Wesley ó. was able to fucking dominate at the Arnold. I still think that Ramon and Urs weren't at their best, and I'm not Sim. sure that it would be the same result if they were all their best, because Wesley was beyond his best, and they weren't. So the Olympia is going to be exciting to watch if they can come back and pull it together and switch it up, but I have a feeling that us 4 guys will be the top 4 of the Olympia again. Então é isso aí, rapaziada. Foi muito legal aí. Exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente. Mas primeiro, pontos aqui que a gente tem que tirar disso, né? Ele falou, acho que o Ramon e o Urs não estavam no seu melhor, e se eles, para quem não conseguiu ler, e se eles tivessem no seu melhor, seria diferente o resultado. Um outro ponto que ele fala aí, que é uma coisa que interessante, eu acho que o top 4 do Olímpia vamos ser nós 4. Então, assim, já se coloca no Olímpia. Aquela história de vai aposentar, não vai? Pelo visto, não. Não, Ele já também se acho que coloca. não. Até pela abordagem que ele tem feito com o corpo dele, ter procurado aí um trabalho de mobilidade, um trabalho diferente, que ele já está preparando o corpo dele para a sequência de Pra treinos aí que está por paulada, vir, né? né? E, cara, eu tenho certeza que ele se sentiu super confortável em ver esses caras puxando essa preparação dezembro, janeiro e fevereiro, onde ele estava fazendo esse trabalho, porque isso coloca ele numa posição de vantagem, né? De ter mais tempo, de trabalhar um físico mais fresco, descansado. Então, assim, ó, nesse momento, cara, Eu acho que o Ramon não teria por que fazer nenhum trabalho regenerativo, até porque ele já ficou muito tempo parado, ele fez uma preparação muito pequena. Então, acho que nesse momento o Ramon deveria acelerar um pouco mais do que todo mundo, porque ele está muito fresco, ele está muito responsivo. Então, ele pode aproveitar essas 30 semanas, e aí, meu amigo, 30 semanas para o Ramon é 3 anos para esses caras, né? Exatamente. 30 semanas não é um período tão longo assim, né, cara? É bem gerenciável com tudo que a gente tem pela frente aí.